Fala, gurizada, David na área, bora tomar um cafezinho? Para quem não sabe, sou o David, sou investidor de criptomoedas, se tu é novo no canal, se inscreva, deixa o like, isso me ajuda muito. Pessoal, eu tô meio ruim, meio gripado, cara, umas dor nas pernas e com febre, cara, tô com medo. Resenha à parte, tô me tratando, pode ver meus olhos assim, parece que estão meio inchados, mas é que eu acho que eu me gripei, cara. Então tô fazendo um vídeo aqui na raça. Falando raça, gurizada. Me deparo com essa notícia aqui que o nosso admin do grupo lá, o Pablo, postou aqui. Rádio Caca, em breve no MB. Cara, ótimas notícias para quem gosta do investimento em memecoin. Esse projeto aqui tem muita gente lá no grupo do Café investindo, de olho na Rádio Caca e na Babydoge. O Esdra aqui também, que é membro do grupo, me mandou uma notícia aqui, vou compartilhar a notícia dele. Tá em inglês, cara, provavelmente isso aqui são parceiros que estão fazendo parceria com a Babydoge para ter algum desconto, alguma coisa de pagamento nessa criptomoeda. Seriam Uber, Spotify, Amazon e Netflix. É quente? Cara, eu acredito que sim, mas até agora as plataformas oficiais não falaram nada. Eu vi uma outra cripto que estava em parceria com a Netflix. De repente é essa, cara. Não me lembro a moeda certa, mas eu vi uma que poderia rolar uma parceria. Dado o recadinho, cara. Hoje eu não vou conseguir fazer um vídeo muito longo, cara, por causa das minhas condições. Estou fazendo aqui na raça o vídeo. Relembrando, se tu é novo no canal aí, se quiser fazer parte da família do café aqui no grupo, a única coisa que tu tem que fazer é instalar o Telegram no teu celular. Clicar no link, quando tu clicar no link tu vai ser remanejado para nosso grupo lá no Telegram. Tem uma mensagem fixa falando as regras do grupo, para ter um bom convívio lá dentro, para não virar bagunça. Eu não cobro nada, cara. A única coisa que tu tem que fazer é ter respeito nos integrantes e seguir aquelas regrinhas para ter um bom convívio lá dentro. Já estamos com 157 membros. O pessoal falando muito de memecoin lá. Tem várias gurizadas lá que curtem essas moedas. E agora? Eles estão na expectativa, estão tentando aí fazer a operação, mas no MB ainda não está, acredito, a Rádio Caca disponível ainda, vai ser lançado. Cara, dado o recadinho, bora para as notícias, cara. Hoje vai ter bastante notícias e um vídeo. O Ripple XRP, a gente falou da Babydoge, falou da Rádio Caca aí, que vai ter no MB. Vamos ver o que tá rolando aí na internet, cara, sobre o nosso projeto aí, o Ripple XRP. Primeira notícia saiu no Twitter do James Q. Fila, XRP Community, hashtag SecGov versus Ripple, hashtag XRP ou XRP. A Ripple apresentou sua resposta ao aviso da autoridade suplementar da SEC com relação à moção da SEC para eliminar a defesa do Fair Notice. Não sei se isso é fair, não sei a pronúncia corretamente. Se quiser dar uma olhadinha, pode ir lá no perfil, lá vai estar o documento disponível, tu vai poder ler. Isso aqui é uma parada envolvendo o processo aí que está todo mundo no aguardo. Cara, outra notícia aí agora do nosso fenômeno da criptografia, o nosso Dave Schwartz. Alguns ajustes reduziram para menos de 3 dias. Ei. Cara, eu vi um outro Twitter, eu não sei qual é a parada que deu um problema lá. Eu acho que ele está conseguindo reajustar o sistema. Cara, outra notícia interessante, não tem nada a ver com o nosso projeto Ripple, mas eu curti pelo meio de comunicação, cara. Eles estão começando a empurrar na massa esse mundo chamado criptomoedas. Saiu na Band UOL. Band Vale. Qual é a melhor criptomoeda? Veja 8 ativos digitais para investir em 2022 por Daniel Carius, CEO da Nexus Group. Traz uma avaliação sobre criptos e ficar de olho neste ano. Saiu na redação Band Vale às 6h28 da tarde. Saiu ontem, cara. Esse aqui é o senhor Daniel Carius, sei lá o nome dele. Provavelmente ele é um trader, cara. Então vamos ler a notícia ligeirinho aqui. Você sabe sobre criptomoeda, independente do seu nível de conhecimento, é importante ter em mente que elas estão conquistando a cada ano mais espaço nos mercados dos investimentos.
Embora possam parecer semelhantes, cada criptomoeda possui uma estrutura e um retorno diferente para o seu investidor. Por isso é muito importante saber analisar cada uma delas antes de definir onde colocar o seu dinheiro. Cara, é o que eu tento expor para vocês sempre aqui. Façam um estudo, avaliem, faça a famosa balança se o projeto é sério, ou se tu quer arriscar, por exemplo, numa memecoin, esteja preparado para arriscar num projeto assim. E o segundo, Daniel, ele está falando de uma forma mais técnica, isso que a gente tenta passar aqui no canal. Vou continuar lendo a notícia aqui. No cenário dos ativos digitais não é diferente, mas é necessário ir pouco além do comum. Ver qualquer outras criptomoedas além do Bitcoin e da Ethereum são promissoras para este ano. Afinal, todo bom investidor sabe e entende que é essencial diversificar a sua carteira, explica o especialista. Cara, essas aqui são as moedas que ele está aconselhando. Aí fica a teu critério pesquisar, tem moedas do metaverso aí. Então é a Illuvium, a Sandbox, a Decentraland, a Phantom, a Blocktopia, a Star Atlas, a Crowbar e a MetaHero. Aí fica a teu critério pesquisar esses projetos, mas o que valeu aqui é o meio de comunicação que está empurrando essa notícia. Cara, vamos pro vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre esse senhor aqui, ele de novo apareceu no Crypto Inspiration, que é o Robert Kiyosaki. Cara, pra quem não sabe, ele é um autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Coincidência aqui no YouTube ter o primo rico, né? Não sei se ele se inspirou nesse cara. Não tem nada contra o primo rico, tá? Eu acho que é primo rico, nem sei o nome do cara, mas tem um cara famoso que é investidor e adotou esse nome no YouTube. E o Robert Kiyosaki de novo falando sobre criptomoedas e a crise que está atingindo os Estados Unidos. Cara, para quem não sabe, nos Estados Unidos está acontecendo uma inflação que a gente está enfrentando aqui faz tempo. E os americanos estão enfrentando agora. Eles estão sentindo um pouco na pele o que nós brasileiros estamos sentindo faz anos. Pagar as coisas mais caras. E nem é tanto, cara, mas só para te ver que o americano não se conforma com isso. Por isso que é uma nação tão evoluída. Que a qualidade de vida nos Estados Unidos é absurda. Então vamos ver o que o Robert Kiyosaki vai falar aqui sobre o XRP e sobre o governo americano, Joe Biden. Cara, vai envolver um pouco de política. Mas fazer o que? A criptomoeda está girando também em torno de política. Perdão. Cara, relembrando aqui, sempre não é conselho de compra. A gente está estudando os projetos, moedas, a gente está conversando sobre isso. Faça uma análise, crie uma estratégia acessível, não faz loucurada para investir no mercado e não dependa dele. Essa é a forma mais básica para te tentar dar bem aqui nesse mundo chamado cripto. Lembrando outro recadinho, cara, se inscreva, deixa o like. Eu vejo um número muito bom de visualizações, mas o pessoal se esquece de inscrever e deixar o like. Cara, tu fazendo isso aí, tu vai me ajudar muito. Infelizmente o YouTube funciona, o algoritmo funciona através de inscrição e like, não visualização. Até ajuda, mas o que vale é inscrição e like. Incrível que pareça, deveria ter um comando de visualização para fazer o teu canal funcionar, ter mais, como é que eu posso dizer, mais destaque no YouTube. Sou um canal pequeno, faço tudo ao vivo, não tenho vinheta, não faço edição, não faço nada, cara. É tudo no talo, eu posso errar, mas é aqui, eu me viro. A gente está sempre aprendendo, relembrando, cada vídeo que a gente faz, a gente adquire um pouquinho mais de experiência e a gente tenta ir melhorando. Cara, comparado aos meus primeiros vídeos, eu tô me sentindo assim numa evolução muito boa. Antes eu gravava só com o celular, com a tela do celular, daí passei pro notebook. Para mim isso aqui é tudo novidade. Então se tu puder me dar essa força, me ajudar aí no YouTube, a gente tá aí na correria para tentar sempre buscar informações tops para vocês, que tá acontecendo na gringa sobre os projetos aí que tá rolando. Cara, sabe aquela sensação, não sei se a maioria aí já treinou, fez musculação. Cara, parece que eu treinei todo o corpo hoje. Minhas pernas, assim, parece que eu treinei perna hoje no nível hard, de doloridas. Eu acho que é devido a uma febre que eu tomei medicamento. Tô orando para isso aqui passar de uma vez, que eu na correria aí para trampar. Pode ver que eu não tô mais postando tantos vídeos que nem antigamente. Às vezes eu postava vários vídeos no dia, hoje eu não tô conseguindo devido a essa nova oportunidade que está surgindo na minha vida. Mas eu sempre tento aqui vir com alguma notícia para vocês. Então, cara, esse aqui é o Robert Kiyosaki falando sobre a XRP. O que está acontecendo nos Estados Unidos. Se prepara no vídeo, eu vou deixar o vídeo rolar, cara. Se eu ver alguma coisa importante, eu dou uma análise em cima. Bora pro vídeo play. Só vou ajeitar aqui.
Bora pro Author vídeo, of play. Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki. Cara, não ativou o tradutor, tá de pegadinha. Eu sei que tinha ativado. Agora sim. Bora pro vídeo, The play, best-selling author of Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki, has warned that the United States is falling into despair. He claims that a massive crash is on the way, followed by a new depression. If you are an XRP holder, you should be aware. Make sure to stay until the end to know about it. Before we start, this week I came upon BitTrue. BitTrue is an all-in-one crypto exchange and digital asset management platform. On January 10th, BitTrue is launching their new exclusive feature, the Yield Farm Hub. On the Yield Farm Hub, you can earn annual percentage, zero risk of author and investor. Saki, a well-known author and investor, has predicted a new downturn in the United States as a result of a great crash. Kiyosaki and Sharon Lechter co-authored Rich Dad, Poor Dad in 1997. For nearly 6 years, it's been on the New York Times bestseller list. The book has been sold in more than 109 countries and has been translated into 51 languages. Uma dica aí para uma leitura para ti, cara. Conhecimento sempre bem-vindo. Vai na internet, aí no YouTube, aí, copia um texto e larga no Google e ativa a voz, ou procura no YouTube o audiobook completo desse livro, quem sabe tu adapta alguma informação positiva para tua vida. Uma boa indicação de leitura aí que ele tá nos dando. Bora pro vídeo, play. On Friday, the famous author tweeted that the United States is falling into melancholy. He claimed that President Joe Biden and the Federal Reserve are robbing people, adding that they need inflation to avoid a new depression. Inflation tears off the poor, Kiyosaki said. Inflation increases the wealth of the wealthy. Biden and the Fed are both corrupt. He went on to say, make the following preparations. A massive Com afirmações pesadas sobre o governo americano e sobre Joe Biden, esse senhor Robert Kiyosaki. Crash followed by a new depression. Invest wisely in gold, silver, and Bitcoin. Inflation has been a source of anxiety for a number of people. Senator Rick Scott remarked on Fox News Sunday that Americans should be outraged at how Democrats handled their money, and that President Joe Biden's Build Back Better agenda will simply exacerbate the country's ridiculous inflation. If you look at what they're... Deixa eu abrir a porta pra gata aqui que ela adivinha. Essa pegadinha. Caramba. talking about with this call it whatever you want, it's only going to generate more inflation. Consider the impact on poor families in this country where petrol costs have increased by 55%. Cara, eles aumentaram 55% da gasolina e eles estão gritando. Imagina se eles vêm pro Brasil e vê o valor da gasolina aqui. Cara, é rebelião, motim. Os caras andam tudo armado, já tinham invadido o Congresso americano faz tempo. Go to the supermarket. Food prices have risen. He opined it's all because of government expenditures. This isn't the first time Kiyosaki has predicted a huge stock market meltdown. Gold, silver, and Bitcoin may drop as well, he said at the time, adding that cash is ideal for scooping up bargains after the crash. The well-known author made it clear that he is not offering gold, silver, or Bitcoin for sale. Does this imply that XRP will crash as well? No, we don't believe so. On the flip side, we have some positive news on XRP that will help you regain your faith in XRP. XRP is a digital currency that acts as a currency intermediary between various currencies. It doesn't distinguish between cash and cryptocurrency, making it straightforward to exchange one for the other. To begin a complete transaction, multiple gateways can be used, resulting in a chain of trust that runs across all users. Ripple Labs established XRP, a global system for intercurrency transfers. The network's key benefit is that it permits mutual transfers to any location in the world in a matter of seconds. For banks who rely on real-time payment system, this makes Ripple a very appealing option. More than 75 payment systems and 90 banks throughout the world use the Ripple protocol, including UniCredit and Standard Chartered. Ripple has a good transmission speed since the network is supported by 14 servers across the world. As more banks move to Ripple, the value of XRP has skyrocketed. This currency is now among the top 10 in terms of market capitalization. The customer is exposed to counterparty risk while using a gateway to keep funds, which is also prevalent in the traditional banking system. The user's money held at the gateway may lose its value. If the gateway fails to fulfill its obligations, users who do not trust it can conduct business with a trusted gateway, which will then deal with the untrustworthy gateway. Because a user's Bitcoin is not another user's IOU, or debt counterparty risk does not apply to Bitcoins, the IOU will be transferred through a reputable or creditworthy certified gateway in this manner.
When the Securities and Exchange Commission filed a complaint in December alleging that Ripple Labs, one of the leading companies in crypto technology, had broken securities laws, it looked like a no-brainer. In a court filing in March, Ripple accused the Securities and Exchange Commission of picking winners and losers in the virtual currency market. The regulator launched a case against the beleaguered blockchain payment business in December 2020, arguing that XRP, the digital currency developed by Ripple's founders, constituted unlawful security. Before the lawsuit, XRP was the world's third largest cryptocurrency, trailing only Bitcoin. Aí eles alegam que vai ser a terceira moeda do mundo. Cara, eu acho que vai passar até da Ethereum fácil, minha opinião. Bitcoin and Ethereum. In the week following the SEC lawsuit, however, XRP dropped 60% of its value as exchanges such as Coinbase delisted it. Meanwhile, Ripple said in its March filing that Bitcoin and Ethereum were not subject to the same SEC scrutiny. Ripple may have drawn a landscape that favors other regulators over the SEC, whether knowingly or unconsciously. We believe that the framework, which has been altered to account for some specific aspects of inherited cryptocurrencies, can elucidate as it was previously presented. Guys, this week I came upon a very interesting website. See the link in the description below. It's called Stable Pool, and everyone who registers on their website until October 31st will receive up to $50 in crypto. It's a new platform, but during the first week, they received more than $80 million of investments. They also have a partnership with a Japanese exchange called TaoTaoX.com. When you go to their website, you can immediately claim the free $50. After that statement, that as well as consumer protections. That, according to Ripple, contradicts Coinbase's contention in its policy statement that the present structure permits too many regulators to broaden their mission to include crypto. Coinbase, on the other hand, has proposed the establishment of a separate regulatory agency purely focused on digital assets. Last month, Coinbase said that regulations enacted in the 1930s to allow for effective financial system supervision could not have anticipated this technological shift, which would force the entire range of digital assets into a predefined supervisory category. The tool, named Liquidity Hub, would allow enterprise clients access to digital assets from multiple sources, including market makers' exchanges and over-the-counter trading desks, before adopting computers, which risks choking the evolution of this breakthrough technology. Clients will be able to trade Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Bitcoin Cash, and XRP, among other cryptocurrencies, according to the San Francisco-based business. In the future, Ripple hopes to offer additional digital assets such as non-fungible tokens, according to the business. The feature is currently in beta, but it is expected to launch in 2022. RippleNet's new tool, according to General Manager Ashish Birla. Cara, eu vi o suel desse senhor aqui, desse guri aí, pra mim ele é um guri. Ele é responsável por uma parte bem importante da Ripple e para quem quiser procurar, tá aqui no canal. Ele falando tudo o que vai acontecer, se não me engano, é o hub de liquidez da Ripple, que é ele que tá organizando. May be viewed as an aggregator for numerous liquidity avenues and individual assets, similar to how Google Flights is for airlines and flights. According to Birla, the product has been under development for about 2 years. Ripple's first customer is Coin, a Bitcoin exchange. Google com passagens aéreas e quem faz a transação é a Ripple. Olha que bacana. Exchange and ATM operator based in the United States. He told CNBC, "We have a long history of dealing with financial institutions, crypto exchanges, brokerages, and market makers, which our enterprise customers can now directly benefit from. We also have plans to support a variety of assets in the future, including additional tokenized assets such as NFTs, according to Ripple. It will also issue XRP-based lines of credit to its banking partners to circumvent the requirement for them to pre-fund Liquidity Hub accounts today. Companies that do this must have working capital in a bank account while waiting for weekend activity funds to be deposited. We started delivering this as part of ODL, and it rapidly became one of our most popular features," Birla stated. Ripple also says that it is gaining traction in other countries, including Japan and the United Kingdom, with international volume at its ODL crypto product jumping 25-fold since the third quarter of 2020. Despite the SEC's troubles in the United States, global consumer acceptance hasn't decreased considerably.
Tuesday. Ripple, according to Birla, tackles some of the problems that traditional banks face. Despite the platform's frequent handling of millions of transactions, the Ripple network settles transactions in seconds. Compared to the substantial fees imposed by banks for completing cross-border transfers, a wire transfer from a bank could take days or weeks to complete. Ripple just began charging a low transaction fee. Jay Clayton, the former chairman of the Securities and Exchange Commission, made a brief statement on the high-profile Ripple case he filed against the company during his final days on the job last December. In a recent interview with CNBC's Squawk Box, former government employee Becky Quick raised concerns about potential conflicts of interest in the enforcement action that some XRP supporters say gives rival Ethereum an unfair advantage. Despite his inability to make any sensible comments regarding the case, Clayton says that the defendants are entitled to their opinions. Clayton believes that SEC officials are letting the facts speak for themselves because they are not allowed to remark on the matter. The SEC has charged Ripple's CEO Brad Garlinghouse and co-founder Chris Larson of fraudulently selling $1.3 billion in XRP securities, which the SEC alleges are unregistered. The corporation began by claiming that the Securities and Exchange Commission had given Ether and Bitcoin a pass by labeling them non-securities, as the agency stated. However, in mid-July, Sarah Netburn, the magistrate judge overseeing the discovery conflicts in the Ripple case, accepted the deposition of William Hinman, the former director of the agency's Division of Corporate Finance, who declared in his now famous 2018 lecture that Ether was not a security. Hinman said that he encouraged Ripple to put XRP in line with security regulations. The fact that Hinman's firm is a member of the Enterprise Ethereum Alliance, as well as Clayton's decision to join hedge fund One River Asset Management shortly after leaving the SEC, provided fertile ground for XRP speculation. Officials from Ripple have refrained from propagating conflict of interest conspiracy ideas, but Garlinghouse did admit in a September interview that the lawsuit's timeline was a little fuzzy. This is a question that we get a lot. It's not appealing right now. Everyone knows that the SEC has been attempting to keep XRP by dragging the lawsuit out longer and longer, making it appear as if the lawsuit will never end. But in reality, this lawsuit makes little sense right now, and when it does, everyone will realize that XRP has a lot more potential. You see, guys, in... Cara, ele falou aí resumão, falou do Robert Kiyosaki. Cara, tu viu que agora no vídeo eu não consegui fazer muita análise devido a essa gripe aqui, às vezes até falta o raciocínio, cara. Então vim aqui tentando expor uma notícia legal para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva e deixa o like. Até a próxima, pessoal. Valeu!